Vamos reforçar essa ideia. Para essas 3 pessoas, diga assim: você é abençoado. Glória a Deus. Se assente no seu lugar. Assim, essa noite eu vou mostrar para você como você é abençoado, como você é diferenciado na presença do Senhor. Mas antes eu preciso dar um recado, bem rapidinho. Essa semana é semana de... esse é o tempo, os eventos já foram feitos e nós vamos levar Natanael para o encontro com Deus. Vai ser no próximo sábado, dia 26, lá no prédio da 44, um grande dia na presença do Senhor. Vai ser tremendo, vai ser extraordinário, vai ser magnífico. Tira um pouco a luz aqui da frente para o pessoal ver que, Natinho, nós botamos você ali como modelo, hein? Olha aí, seu aniversário essa semana, hein? Glória a Deus. Um aplauso ao Senhor pela vida do Natinho. Isso é um milagre de Deus no nosso meio. Ali, olha lá, olha lá, pegou uma rebarbazinha do pastor Isaías, uma rebarbazinha do pastor Léo, as mãos em cima, mas o Natinho está ali mostrando que sim, há sempre a expectativa de uma nova vida, de um novo tempo, de uma nova oportunidade para a glória do Senhor Jesus. Quantos estão enviando alguém para o encontro? Deixa eu ver, cadê as minhas células? Natanael está firme lá, nós vamos estar firme lá, se Deus quiser, no próximo sábado, a partir das 8 horas da manhã, no prédio da 44, amém? Pode jogar a luz para mim de novo, não tem problema agora, para o pessoal me ver. Repita comigo assim: a resposta de Deus. Hoje eu quero falar nesse tema, porque é importante. Nós vamos à igreja e sempre criamos uma expectativa, há uma expectativa no nosso coração. Não adianta eu vir para o culto sem gerar uma expectativa. Eu tenho uma expectativa de que algo novo, de que algo maravilhoso, de que algo diferente vai acontecer comigo nesse dia, no caso aqui, nessa noite, para a glória do Senhor Jesus. Então eu queria falar sobre isso, sobre a resposta de Deus. Assim, nós vivemos uns dias que são difíceis, que são complicados, as notícias que circulam, as verdades que se falam por aí, e muitas coisas que não são tão verdades assim, mas que são ditas da mesma maneira. Sabemos que temos vivido tempos muito difíceis, problemas de ordem econômica, problemas de crise moral, problemas de crise ética, enfermidade, né? A pandemia que está aí assolando pessoas, mas às vezes se esquecem das outras coisas e ficam focando apenas numa doença, enquanto muitas outras estão fazendo coisas, estragando, né? Matando e assim destruindo muitas coisas. É algo muito difícil de se viver, mas eu quero falar hoje que Deus tem uma resposta para a sua igreja em meio a todas essas dificuldades. Entenda isso. Eu estava olhando hoje não, durante a semana, lendo o jornal. Eu tenho o costume de ler as manchetes, né? Porque é muita notícia ruim inibe a sua fé. Não que seja um alienado, muito pelo contrário, mas notícia ruim acaba inibindo a sua fé. E eu vi umas coisas essa semana que assim me chamaram a atenção demais. Algo do tipo, um cidadão aí que está fazendo parte de um determinado reality show, dizendo que se apaixonou por outro homem e que estava disposto a mostrar a sua parte íntima para todo o Brasil ver por amor daquela pessoa. Nós vivemos um mundo de trevas, em que a moralidade cada vez é menor, a ética cada vez é menor, e quando a igreja fala, quando alguém fala em nome de Deus, é fundamentalista, é retrógrado, é preconceituoso. Então essas são as pedras que nós recebemos no dia a dia, por zelar pela palavra, por zelar pelos princípios de Deus, que continuam estabelecidos e continuam valendo para nós. Ainda essa semana também eu li uma notícia de uma pessoa que entrou na justiça, primeiro para a mudança do seu nome, e depois para que a sua certidão de nascimento pudesse ser aberta, não constasse ali o sexo, nem masculino, nem feminino, porque essa pessoa, não tenho certeza se é homem ou mulher, ela também não tem, ela não sabe. E aquilo ela considera preconceituoso, que insulta a sua personalidade, porque ela quer ser livre para ser homem e para ser mulher, e
É claro que a igreja respeita a liberdade dos outros, Deus respeita a liberdade dos outros. Ninguém é obrigado a entrar na igreja, ninguém é obrigado nem a ir para o céu. Deus respeita, Deus criou o livre-arbítrio no homem, mas Deus também criou leis morais e leis éticas. Mas pastor, o senhor prega a graça, diz que a lei não tem importância. Não, eu nunca disse isso. Eu digo que você não vai atingir Deus através de cumprir a lei, mas a Bíblia diz que a lei é santa, boa e justa, ela cumpre um papel. A lei ela foi feita para transgressores. Vira para a pessoa que está do seu lado e me ajuda profetizando e diga assim: você não é um transgressor. De maneira que entenda, você não precisa conhecer ou saber que na lei existe uma ordem que é não matarás, porque você não vai matar ninguém, você não é um transgressor. Você não precisa saber que não furtarás, você não é ladrão, não vai roubar ninguém. A lei é para transgressores, nós não somos esses, por isso nós não estamos debaixo da lei. Nós cumprimos a lei pela graça e fazemos muito mais do que isso. Mas o mundo, diga assim, o mundo, sabe, a graça de Deus é para aqueles que querem. Quantos querem receber a graça de Deus? A graça de Deus é para quem crê em Jesus. Na verdade, Ele é a própria manifestação da graça. Então essa graça ela é abundante, esse favor é extraordinário, mas ele é abundante e extraordinário para aqueles que receberam Jesus, para aqueles que creem em Cristo. Esses estão debaixo do favor de Deus. Eu estou. Tem mais uns 4 ou 5 junto comigo. Eu estou debaixo do favor de Deus. Porque eu creio em Cristo, não é pela minha justiça, mas pela justiça dele. Agora, não somos fundamentalistas, não somos preconceituosos, muito pelo contrário. A igreja, ao contrário do que se diz, ela está de portas abertas para receber todas essas pessoas, ajudá-las a encontrar o caminho. Sabe, as pessoas dizem assim, eu preciso encontrar o meu caminho. E nós queremos mostrar para ela o caminho, que é o único, aquele que leva a Deus, aquele que leva a presença de Deus, aquele que revela a graça de Deus para todos que o seguem. Mas o mundo é assim. O mundo vive em trevas, e o que a Bíblia diz é que cada vez essas trevas vão ampliando-se, elas vão aumentando, essas trevas vão ficando mais trevas, mais coisas complicadas, mais crises morais, mais crises éticas. Aquilo que antigamente era certo, hoje é errado, aquilo que antigamente era errado, hoje já se considera como certo. Basta ler por aí, olhar a televisão e você vai perceber a situação em que nós estamos vivendo hoje. E as trevas vêm, porque é consequência do pecado. Eu estava fazendo uma pesquisa rápida agora, antes do culto. Eu não gosto muito de entregar relatórios assim, mas queria compartilhar uma coisa com você, só para você ter uma ideia. Hoje, quando? Hoje. Que dia é hoje? Que dia? 20. Isso me lembra que daqui a 5 dias é aniversário do meu amor. Coisa linda. Meu Deus. Amo você. Mais um ano de vida. Está fazendo aí 26 aninhos, hein? Glória a Deus. É aniversário dela. Então, hoje é dia 20. Que dia é hoje? 20. Sabe quantos terremotos aconteceram no mundo hoje? Não vou pedir para você chutar. 50. Mais de 50. Hoje. Estou falando hoje, dia 20. Esse ano de 2020, teve um dia especial no mês de abril, acho que foi 10 de abril, que aconteceram 15 erupções vulcânicas no mesmo dia. 15, no mesmo dia. Esse ano, hoje, nós temos 56 guerras acontecendo no mundo. Guerras, guerrilhas, forças armadas envolvidas em conflitos. 56. Não sei quantas pessoas morreram de Covid. Acho que 957 mil no mundo. Mas o que eu sei é que 24 mil pessoas morrem de fome no mundo todo dia. Todo dia. 24 mil. Isso dá 9 milhões de pessoas por ano.
Já que nós estamos no Setembro Amarelo, eu quero dizer para vocês que a estatística mundial é de 800 mil pessoas se suicidam todos os anos. Isso dá 2.200 pessoas por dia. O mundo está em trevas. E quando se fala de suicídio, a gente sabe que esse número é daqueles que são catalogados como suicídio. Mas não fala daqueles que são falsos acidentes. Por exemplo, o chefe de família que está falido, que está quebrado, que a mulher foi embora, que a família se destroçou, e que ele vem correndo em alta velocidade com seu carro e sofre um acidente. Que depois a família não consegue entender, mas ele dirigia tão bem. Como ele conseguiu sofrer um acidente? Já viu um acidente na estrada? Que você olha o acidente e diz assim, como é que isso aconteceu? Uma estrada reta, uma situação dessa, não tem nenhum motivo. Suicídio, só que não se prova. É uma forma, é uma maneira. O mundo está em trevas, irmão. Não dá para a gente dizer o contrário, não dá para a gente querer enganar. E às vezes a gente não tem a noção, e isso é até bom, porque nós somos protegidos, nós somos guardados. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Então a gente precisa entender isso. O pastor Isaías estava ministrando e estava dizendo, olha, nós não temos que vir aqui só por causa da prosperidade, nós não temos que vir aqui só por causa da cura. De fato, nós viemos aqui por causa do Senhor. Mas eu quero dizer para você que assim como ele disse, eu quero reforçar, eu quero endossar, o nosso Deus, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra, Ele nos abençoa. Diga assim, eu sou abençoado. E a gente sabe que nos últimos dias vai vir uma grande colheita de almas sobre a terra. E assim, eu creio, é uma teologia da carta do apóstolo Fernando para a igreja do Jardim Catarina. É uma opinião minha, uma ideia minha, outros teólogos concordam comigo, mas eu creio firmemente que nos últimos dias nós vamos ter uma grande colheita, porque o mundo aí fora vai ver a diferença entre eles e nós, entre aquilo que está acontecendo lá e aquilo que está acontecendo dentro da igreja, entre aquilo que está acontecendo na casa deles e aquilo que está acontecendo na sua casa, entre aquilo que está acontecendo na vida deles e aquilo que está acontecendo na sua vida. É por isso que lá em Malaquias capítulo 3, versículo 18, o profeta ele diz assim, vocês vão ver a diferença em que o Senhor vai fazer entre justos e ímpios, entre aqueles que servem a Deus, aqueles que creem em Deus e aqueles que não creem. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, sabe, Deus está preparando isso. Essa é a resposta de Deus para a nossa geração, é uma resposta de Deus para as trevas desse mundo, é uma resposta de Deus para as angústias que o mundo está passando. Deus está nos protegendo e nos guardando. E eu queria então compartilhar o texto da palavra em Isaías capítulo 60, Isaías capítulo 60, versículos 1 e 2, leia comigo assim, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Vira para quem está do seu lado, diga assim, dispõe-te, dispõe-te, aparece, deixa aparecer, deixa brilhar, deixa acontecer, não impeça, não seja você um empecilho desse brilho, dessa glória. Então dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, a luz de Deus, e a glória do Senhor está nascendo sobre. Quantos estão recebendo a glória de Deus? Sabe, às vezes você não percebe, porque o arroz ficou muito caro, e talvez você tenha passado uma semana com dificuldade de comprar arroz ou outra coisa qualquer, mas você, querido, está debaixo do favor e da glória de Deus, ela já resplandeceu sobre você. Você não é um dos 24 mil que morre de fome todos os dias, muito pelo contrário, você tira para abençoar a vida de outras pessoas. Diz amém. Às vezes a gente olha para a circunstância e acha que está ruim, que o trabalho é ruim, que o emprego é ruim, que a empresa não vai bem, mas tem centenas de milhares de desempregados. Às vezes a gente reclama porque a nossa aplicação no mercado financeiro não vai muito bem, a bolsa está oscilando, mas milhares, tudo que eles têm de mercado financeiro é juros de banco para pagar, tarifas horríveis,
mas o Senhor tem nos protegido, Leão. É a glória do Senhor. É que a gente olha, sabe, Natinho, a gente olha com os olhos naturais, e a gente acha que o nosso problema é grande, mas não é. Grande é a glória de Deus sobre a sua vida. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor, ela já nasce sobre você. Isaías falava isso 700 anos antes de Jesus, e dizia também, versículo 2, porque eis que as trevas cobrem a terra. Ele já sabia, ele já estava dizendo, as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti, olha, ele insiste, sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já se vê sobre ti. Ah, pastor, essa palavra é só para aquele crente fiel, aquele rato de igreja que fica lá a semana inteira, aquele que cumpre os mandamentos. Não tem nada disso. A glória do Senhor, a resplandecente glória do Senhor, ela está nascendo sobre todos, eu repito, todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem, todos eles. A glória do Senhor nasce e resplandece sobre todos. Sabe, nós temos a essência de Deus. A Bíblia diz que Deus, quando criou o mundo, Ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós somos semelhantes a Deus, e não é em corpo. Deus é espírito, Deus não tem corpo. Então nós somos semelhantes a Ele em espírito, nós temos um espírito semelhante ao de Deus. Nós podemos dizer que temos a própria fé de Deus no nosso coração, e nós precisamos reagir como Deus reage. Essa é a expectativa do Senhor, é que eu reaja como Ele reage, que eu possa entender, que eu possa crer nisso e reagir exatamente da maneira como Ele reage. E eu queria mostrar um exemplo para você de Deus reagindo às trevas. Gênesis capítulo 1, versículo 2 e versículo 3. Você conhece esse texto? Diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O que tinha na terra? Trevas. Repete, o que tinha na terra? Trevas. Deus sempre lidou com as trevas, e isso nunca foi problema para Ele. A Bíblia diz que Satanás, ele foi jogado na terra, ele caiu do céu e foi jogado na terra, isso antes do ser humano ser criado. Então ele vivia aqui, ele e os seus demônios viviam aqui, reinavam aqui, e aqui era um lugar de trevas, era um abismo terrível. E Deus certa vez chega aqui e olhou e disse assim: a terra, ela está sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus, diga assim, o Espírito Santo. Sabe, tem trevas dentro de você, tem trevas na sua vida, você ainda está conseguindo observar e ver alguma coisa escura. Eu quero dizer uma verdade espiritual para você: o Espírito de Deus, repete, Ele paira, Ele faz o quê? Sobre a face das águas. Então, se tem trevas no abismo, o Espírito de Deus está presente, porque Ele está gerando luz, Ele está gerando vida. E quando Deus aparece no meio dessas trevas, Ele não é como nós, por isso nós também podemos ser como Ele. Nós não precisamos dizer que desgraça, que coisa horrível, que enfermidade que não tem cura, que problema financeiro que eu não consigo resolver. Quando Deus olha para a treva, o que Ele diz é: haja luz. Eu não sei qual é a sua trevas, eu não sei qual é a crise da sua vida, mas eu quero dizer que assim como Deus, você pode fazer também. Levante a sua mão direita comigo e diga assim: sobre as trevas que insistem sobre a minha vida, eu declaro agora, em nome de Jesus, haja luz. Diga de novo: haja luz. Que a luz de Deus e a glória resplandecente ilumine essas trevas, que elas desapareçam, porque aonde há luz não existe trevas, aonde há luz não há trevas, e aonde Deus está, a luz brilha, e brilha incandescentemente. Há uma luz de Deus brilhando sobre a sua vida nessa noite. Eita, tem algum crente? Se manifesta, dá um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós somos a imagem dele, nós podemos declarar: trevas, haja luz. Problema familiar, que a luz de Deus brilha. Problema financeiro, que a luz de Deus brilhe. Problema de enfermidade, que a luz de Deus brilhe. Problema de medo, ansiedade, que a luz de Deus brilhe sobre a sua vida. Diga assim: a resposta de Deus
Sabe, existe sempre muita malignidade. No mundo sempre houve muita malignidade. Um outro exemplo claro disso foi quando Deus resolve destruir o mundo através de um dilúvio. O texto de Gênesis capítulo 6, eu queria pregar um dia só sobre isso. Dava umas 2 horas para eu explicar para vocês, mas eu vou falar aqui em 5 minutos sobre esse tema. Gênesis 6, versículos 4 a 6 diz assim: ora, naquele tempo havia gigantes na terra. O que havia? Vira para quem está do seu lado e pergunta assim: você conhece algum gigante? Não, o camarada que joga basquete tem 2,10 metros, 2,05 metros, né? Esse não é considerado gigante. Nem o Thiaguinho é gigante, mas joga basquete. Thiaguinho agora é Vascão de novo, né? O pessoal não ficou muito animado aqui não. Se eu dissesse outra coisa assim... Não há gigantes hoje. Conhece algum? Não. Mas naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. E quando isso aconteceu, o que Deus fez? Ele viu, versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. O que a Bíblia está dizendo aqui é que existia, na verdade ainda existe, mas está aprisionada, uma casta de demônios, que ali a Bíblia chama de filhos de Deus, porque foram criados por Deus, que vendo que as filhas dos homens, as descendentes de Adão, eram formosas e bonitas, eles começaram a ter relações sexuais entre demônios que assumiam forma física e essas filhas de Deus. E desse relacionamento começou a surgir gigantes sobre a terra, pessoas geneticamente modificadas, porque tinham uma casta diferente. E isso aborreceu Deus. Por isso Deus olhou para o mundo e viu que a maldade do mundo era muito grande. Todas as pessoas estavam de alguma forma contaminadas por isso. Não dá para eu explicar aqui detalhe por detalhe na Bíblia, mas o que dá para mostrar para vocês que era o que acontecia. Às vezes a gente olha para a mitologia, para a história, e acha que algumas coisas são folclore. Mas quando você vai para a mitologia grega, para a mitologia persa, e ouve falar coisas como Cíclopes, como Hércules, os semideuses, filho do Deus com humano. Se você ouvir esses filmes, você vai ver. E essas ideias, elas não nasceram do nada. Alguém plantou isso, alguma coisa aconteceu. E você vê aqui um fundamento bíblico para entender que homens valentes como esse, Golias era um último descendente desse tipo de gente, que a Bíblia chamava de Anaquins. E ali havia uma mistura, ali havia, na verdade, houve no passado uma mistura, e isso desagradou a Deus muito, 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 muito. Ele diz assim: a maldade do homem dominou. Não é porque aquele homem de lá era mais malvado que o de hoje. Aliás, duvido muito que exista uma geração tão malvada, tão malévola como a que nós temos hoje. Tão sem princípios morais, tão sem princípios éticos. Mas hoje é o que nós vemos, é o que temos. Mas nem por isso Deus está destruindo nada e está mandando dilúvio. Mas ali ele precisava exterminar essa raça. Depois eu explico melhor e conto para vocês como Deus prendeu aqueles anjos e os anulou nas trevas até o dia do juízo final, quando eles serão lançados no lago de fogo. Mas o versículo 8 ele diz assim: porém Noé, quem? Como é que é o nome dele? Achou graça diante de Deus. O que Noé achou? Aliás, você sabe o que significa o nome Noé? Descanso. Aquele que entra no descanso. Ele achou graça diante de Deus. Deus olhou para ele e viu: Noé é justo. Mas Noé é justo porque fazia justiça? Não, Noé era justo porque ele creu. Quem é o homem que conseguiria num tempo daquele acreditar que Deus aparecia para ele e diria: constrói um barco, porque eu vou destruir a terra com água? Ninguém acreditaria naquilo, mas Noé acreditou. E por causa da sua fé, diga, por causa da sua fé, ele foi considerado justo. Eu estou dizendo isso para que você entenda: você não é justo por causa das obras que faz, você é justo por causa da fé que tem. Você é justo porque você foi justificado em Cristo. E Deus responde à malignidade dizendo: Noé, constrói uma arca. Diga assim: a resposta de Deus
é a arca. Está feio, os homens repetem a resposta de Deus. É a arca. Mulheres repitam comigo assim, a resposta de Deus é a arca. A arca simboliza duas coisas, pelo menos duas pessoas diferentes que convergem em uma coisa só. Homens repitam comigo assim, a arca é uma figura de Cristo. Agora vocês, homens. Mulheres, digam assim, a arca é uma figura da igreja. Porque quem entra na arca é salvo, quem crê na arca é salvo, quem crê em Cristo é salvo. As trevas estão lá fora, o dilúvio está lá fora tem morte, lá fora tem dor, mas aqui dentro tem vida. A vida de Deus está em Cristo, a vida de Deus está na igreja de Jesus. Quem crê nisso diz amém. Dá um aplauso ao Senhor. Ei, glória a Deus. Diga, eu sou abençoado em Cristo. Glória a Deus. Ele faz a diferença. Deus faz a diferença. Repete. Sabe, lá no livro de Êxodo, no capítulo 10, Êxodo capítulo 10, versículos 22 e 23, diz assim, era praga, né? Eu estou falando aqui das pragas do Egito. E vou fazer uma comparação, uma analogia com os nossos dias. Êxodo 10, 22 a 23 diz assim, estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Quando Noé deu o comando, as trevas se espalharam, e por 3 dias houve densas trevas sobre toda a terra do Egito. A gente sabe que o Egito significa na Bíblia o lugar mau, o lugar do cativeiro, o lugar da prisão. O mundo que jaz no maligno, nós podemos chamá-lo de Egito. E por 3 dias aquela praga persistiu sobre as terras do Egito. E diz o texto assim, não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Diga assim, trevas. Lá fora tem trevas. Já mostrei para vocês as trevas, em dados rápidos aqui, e certamente vocês conhecem muitos outros. Talvez aqui dentro do bairro, do lugar onde você mora, você passa pelas trevas todo dia. Então diga assim, lá fora tem trevas, mas aqui dentro a luz de Jesus brilha. A luz de Jesus brilha, ela brilha porque brilha sobre a sua vida. Sabe, Jesus não está andando aqui na terra, quem está andando aqui na terra é você. Mas como diz o texto de Isaías 60, a luz de Deus, a glória de Deus resplandece sobre você. Repete, a luz de Deus, a glória de Deus resplandece sobre a minha vida. Olha como é que o texto termina. Porém, o que diz ali? Lê para mim. Todos lá fora tem, mas na minha casa tem, lá fora tem, mas em todas as nossas habitações haverá luz. Isso é um bom motivo para a gente dar um aplauso ao Senhor e um grito de júbilo a Ele, hein? Irmão, não era porque faltou luz, faltou energia naquele lugar, o transformador pifou, não é nada disso. Não faltava lamparina no Egito. Aliás, o Egito tinha muito mais recurso do que Israel. Eles eram escravos, os egípcios eram os senhores. Não havia recurso, não era um problema de falta de recurso, é um problema de trevas espirituais. Eu não estou dizendo que na casa das pessoas lá fora vai ficar escuro, porque vai faltar luz da companhia, mas vai faltar luz de Deus. A moral vai cair, as enfermidades vão entrar, a pobreza vai ser avassaladora, as crises vão se multiplicar, os casos de suicídio vão aumentar, as doenças vão aumentar, mas na sua casa a luz do Senhor Jesus continuará a brilhar. Pastor, está dizendo que nós somos diferentes? Eu não, mas a Bíblia diz, eu já mostrei para você, lá em Malaquias 3,18, e outra vez vocês vão ver a diferença entre o justo e o ímpio. Quem é o ímpio? Pergunta para quem está do seu lado. Quem é o ímpio? O ímpio não é simplesmente aquele que comete a impiedade.
O ímpio é aquele que não crê. Quem é o justo? O justo não é aquele que comete justiça, que é completamente justo, mas o justo é aquele que crê. Então Deus vai fazer diferença, porque a fé é a chave que vira e que abre a porta. Deus vai fazer diferença entre justos e ímpios, entre aqueles que creem e aqueles que não. Por isso eu estou declarando que sobre a sua casa, crente, haverá a luz de Deus brilhando todo o tempo. Luz de Deus sobre a sua vida, glória de Deus sobre a sua vida, glória de Deus sobre a sua casa, glória de Deus sobre o seu coração. Diga que vem a luz. Na verdade ela já veio. Quantos têm a luz de Deus e a graça de Deus sobre a sua casa? Diz amém e dá um aplauso ao Senhor Jesus. E assim como foi no passado, vai acontecer também agora. Reparou como essa analogia ela é tão próxima? Ali no Egito, essa foi a penúltima praga, depois veio a praga dos primogênitos mortos, e Moisés estava tirando o povo do cativeiro do Egito e levando o povo para a terra da promessa. Nós estamos vivendo dias que não Moisés e a lei, mas que o Senhor Jesus está voltando para nos tirar dessa terra e nós encontrarmos com Ele nos céus para a glória do nome do Senhor. Nós também vamos sair das trevas e vamos viver eternamente na luz. Nós vamos sair das trevas, você não está entendendo? Você vai sair desse mundo de trevas e vai ser arrebatado para viver na luz de Cristo. Essa é a promessa de Deus, e assim como foi lá, acontecerá aqui também. É isso aí. Isso é maravilhoso, isso é de Deus. É de Deus para mim e para você. E é por isso que a gente diz glória a Deus. Moisés tirou o povo da escravidão e Deus vai nos tirar dessa terra em breve. Vira para quem está do seu lado e diga assim: em breve. Como foi no passado, Deus vai repetir novamente no futuro. Por isso Apocalipse capítulo 16, 10 e 11 diz assim: e derramou o quinto, a sua taça, a quinta taça, sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. Quando Deus derramar a taça da sua ira sobre o reino desse mundo, o mundo viverá completamente em trevas. E os homens, diz o texto, remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras, machucados que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Qual a diferença do mundo em trevas para a igreja em luz? A diferença é a fé. Está vendo o que Apocalipse diz? Eles viviam assim, mas continuavam blasfemando contra o Deus do céu. Já viu como o mundo é assim? Se Deus é amor, por que 24 mil pessoas morrem de fome todo dia? Se Deus é amor, por que o Covid surgiu? Se Deus é amor, por que existe guerra? Se Deus é amor, por quê? Porque blasfemos, incrédulos e ímpios espalham e semeiam o mal, revestidos de uma capa de humildade e de bondade, mas são lobos devoradores que querem matar e destruir, filhos de Satanás. O mundo jaz no maligno, Deus salva, Deus protege, e eles querem destruir isso tudo, e no final ainda querem colocar a culpa em Deus. Mas Deus, a resposta de Deus sempre é e continuará sendo, a resposta do Senhor sempre é e continuará sendo: a glória de Deus resplandece sobre nós. Já está nascendo sobre ti. Dispõe-te, recebe, porque a glória do Senhor está nascendo sobre nós. A glória do Senhor está nascendo sobre nós. A diferença é eles não creem e nós cremos. Diga: eu creio. Às vezes é difícil, porque parece alguma coisa assim muito sobrenatural, muito extraordinário. Mas extraordinário é, porque nós servimos a um Deus extraordinário. Nós servimos a um Deus salvador, que move as estruturas dessa terra e que faz as trevas se dissiparem na sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Glória a Deus. A glória de Deus. Diga: a glória de Deus. A glória de Deus se manifesta sobre você. A glória de Deus se manifesta sobre aqueles que têm fé. No Novo Testamento, 2 Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós com o rosto desvendado, diga assim, sem venda,
sem véu, sem nada, nós contemplamos como espelho a glória do Senhor. Diga assim: somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, pelo Espírito. Diga: eu sou transformado de glória em glória, pelo Espírito Santo. Eu vou manifestar e reluzir a glória de Deus nessa geração. Eu vou manifestar e reluzir a glória de Deus nessa geração. Essa é a geração que vai ver a manifestação da glória e do poder de Deus. Diga: eu creio. Tem algum crente aqui? Diz amém. 26 e 27 do mesmo capítulo, não, Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, agora, diga agora, se manifestou. Vira para quem está do seu lado, diga assim: tem um mistério que se manifesta hoje sobre a sua vida. Sabe qual é o mistério? Olha o que a Bíblia diz. Glória a Deus, glória a Deus. Aquilo que estava oculto nos séculos das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Diga: sou eu. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, ou seja, entre nós. Isso é, Cristo em vós. Diga: Cristo em mim. Diga: Cristo em mim. Eu digo essas coisas, as pessoas acham isso surreal, porque elas olham para si mesmas e não veem nenhum nível de merecimento. Como é que Deus vai fazer diferença? Deus faz diferença fazendo. O seu vizinho pegou Covid e você não. O seu colega de trabalho pegou e você não. Isso é a glória de Deus se manifestando na sua vida. 24 mil pessoas passam de fome, você não. Você prospera e vai prosperar ainda mais, porque a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Mas o mistério que estava oculto agora ele é revelado. Não é por sua causa. Alô? Não é por sua causa. É Cristo em você, esperança da glória. Amém? Outro dia eu preguei aqui, acho que foi semana passada, lá em João, 1 João capítulo 4, diz assim: assim como Jesus é, eu sou também nesse mundo. Assim como Jesus é, eu também sou. É o mistério da glória, é Cristo em mim, a esperança da glória. Jesus é sadio, eu também sou. Jesus é santo, eu também sou. Jesus é justo, eu também sou, porque eu creio nele. A minha justiça vem da fé. Eu creio, e logo porque creio, eu sou justificado em Cristo Jesus. Não é maravilhoso? A glória que se manifesta não é a glória dos meus feitos, mas é a glória de Jesus que resplandece sobre a minha vida. Amém, glória a Deus e aleluia. Isso não depende de você, a não ser naquilo que você crê. Diga: eu creio. Sabe, todas as vezes que contemplamos as trevas lá fora, nós não devemos ter medo, nós devemos nos encher de esperança. Todas as vezes que você ligar a televisão, todas as vezes que você acessar a internet e ver que o mundo está em trevas, não tenha medo, não fique ansioso, muito pelo contrário, que isso seja razão de esperança, porque o dia está se aproximando. Eles não sabem, mas você sabe, o dia está se aproximando, o dia está se aproximando, o dia em que a glória de Deus se manifestará completamente na nossa vida. Quantos anseiam por esse dia? Ai, como eu queria que fosse ontem, como eu queria que fosse agora. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Sabe, quanto mais trevas, repete comigo, quanto mais trevas, mais glória de Deus. Quanto mais trevas lá fora, de novo, quanto mais trevas lá fora, quanto mais trevas lá fora, mais glória de Deus sobre a minha vida. Bota a mão sobre a sua cabeça e diga assim: lá fora é trevas, mas aqui é luz. Aqui é a glória de Deus se manifestando. Aqui é o poder de Deus se manifestando. Então assim comigo, agora com força, aqueles que creem vão declarando e ficando em pé. Diga assim: dispõe-te, resplandece,
porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti.